Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos. Satisfação em ter vocês aqui comigo hoje. Bom, a minha intenção aqui eu sei que vai deixar registrado esse conteúdo, então quem for entrando já vai me dizendo de qual cidade você está falando. Aqui quem vos fala é Elisângela Caminha, eu sou enfermeira, empreendo na área da enfermagem há 8 anos com tratamento de feridas. E eu falo sempre que eu tenho uma missão. Há 8 anos atrás, quando chegou uma paciente para tratar uma ferida crônica e aquela paciente eu não tinha mais o que fazer para salvar aquele membro e eu tive que encaminhar ela para o hospital, aquilo foi tão forte, tão impactante na minha vida que eu pensei, eu preciso fazer algo para que eu evite, a gente consiga evitar esse tipo de situação. Daí eu te pergunto, você conhece alguém que tem diabetes? Você conhece alguém ou tem alguém na sua família que tem diabetes? Pois é. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 3 minutos, uma pessoa perde um membro decorrente dessa doença. E que 10 anos após o diagnóstico, essas pessoas elas tendem a sofrer de úlceras diabéticas, né? Surgem ali algumas lesões. E com esses 8 anos de clínica, com os atendimentos, eu tenho observado algo muito diferente daquilo que muitas vezes os dados trazem. Quando eles dizem que uma pessoa com diabetes, a partir de 10 anos começa a surgir as lesões, hoje eu vejo um público que já chega com lesões e aí é diagnosticado com diabetes. Então, assim, tem muito tempo que essa pessoa já tem a diabetes e ela não sabe. Por desconhecimento, e aí na hora da investigação da ferida, a gente descobre que essa pessoa é diabética. É muito comum, é muito comum. E isso é o que me motiva trazer aqui nas redes sociais para vir falar com vocês. Ainda hoje eu estava conversando. Deixa eu só encaminhar aqui. Ainda hoje eu estava conversando com uma cliente. E falando justamente sobre isso. Que o que eu mais queria era, sei lá, talvez quando a gente não detém do conhecimento, é mais tranquilo. A gente não tende a ter tanta responsabilidade, tantos compromissos.
E hoje eu vejo isso, né, esse meu conhecimento, essas habilidades que eu desenvolvi no meio do caminho, que foi algo, né, que Deus me confiou como um talento para que eu pudesse ajudar e contribuir com a sociedade, com os meus pacientes, com os profissionais que estão à minha volta. Deus, ele me confiou uma missão. E essa missão não é fácil. Eu ter que sair da minha zona de conforto para vir aqui nas redes sociais falar com vocês, falar para você, enfermeiro, que você pode sim, independente de onde você esteja hoje, ou desempregado, ou você esteja trabalhando em hospitais, que você pode sim empreender e ajudar muitas pessoas. Porque é sobre o quanto nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. E em 2020, eu percebi que eu precisava fazer mais. E quando eu comecei ali a entender que eu sozinha não dava conta. Nessa época eu atendia 4 cidades. E eu estava recebendo convite para atuar em outro município, mas não tinha possibilidade de eu estar em vários lugares ao mesmo. Não tem como possibilidade de eu estar. Então, o que eu decidi na época? Passar o meu conhecimento adiante, treinar outras enfermeiras, para que elas viessem junto comigo na minha missão, intervir nos autos de amputação de membros decorrente do diabetes. E desde essa época, muitos profissionais têm me buscado para fazer o treinamento, né, para aprender ali a cuidar dessas pessoas com lesões crônicas. Claro, né, tem ali a intenção realmente, né, de ter um negócio e tá tudo certo. Eu acredito assim que a enfermagem, nós detemos de um poder muito grande na nossa mão, que é o cuidar. E quando a gente cuida e a gente resolve um problema de alguém, consequentemente nós somos bem pagas por isso. E não tem nada de errado. A enfermagem é com amor, não é por amor. A enfermagem precisa viver e viver bem como qualquer outra profissão. Ganhar bem, ser bem paga para isso e sem culpa. Não é? Por que nós, enfermeiros, precisamos ter culpa de cobrar um procedimento, de cobrar um cuidado que a gente exerce muito bem, que a gente exerce muitas vezes esses cuidados com tanta excelência, porque você foi se capacitar, você se preparou, você estudou. E isso te deu hoje a autoridade e detém o conhecimento. Então, nada mais justo do que você ser bem paga por isso. Né? Então, a enfermagem ela não é por amor. Ela vive com amor, é diferente. E receber pelos seus cuidados, isso começa ali por uma mudança mesmo de mentalidade. Né? É um paradigma. Eu penso assim, digamos. Olá, Zilka. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Nós fomos treinados na faculdade para sermos assistenciais dentro de hospitais ou no concurso público. Essa é a grande verdade. Nós não fomos treinadas para empreender, para ter o nosso próprio negócio. Então, é como se dentro da enfermagem, lá naquela época antiga, né, há 10 anos atrás, a gente empreender não fosse algo vislumbrado. E a resolução do COFEM, ela é muito antiga, né? Se eu não me engano é de 2018, isso mesmo, é de 2018, que fala que o enfermeiro ele pode atuar no consultório, a domicílio, em clínicas. Então, assim, isso não é de hoje, gente. Já tem um bom tempo. Só que nós saímos da faculdade com uma mentalidade de concurso público, de CLT. E isso, de certa forma, nos limitou. Porque o que todo ser humano busca? Né? O que todo ser humano busca
hoje, né? Que a gente tem uma necessidade muito grande de ter uma segurança, né? De termos ali algo garantido. E essa segurança, né, nos reduz a nossa capacidade, de certa forma, de crescer e de evoluir. Porque muitas vezes a gente se apega, e eu não falo só da enfermagem, mas nós como pessoas, nós nos apegamos a coisas que tendem a nos dar ali uma segurança. Seja por medo ou por necessidade, e a responsabilidade da nossa família, muitas vezes a gente se apega àquela situação com medo de perder. E sendo que aquela mudança de mentalidade, fazer algo diferente é o que vai fazer realmente a gente passa para um nível muito maior. Eu falo muito a questão a teoria da caverna de Platão. Não sei se alguém aqui conhece essa história. Mas a teoria de Platão, ele falava assim, que é a história da caverna, que tinham grandes famílias naquela época, eles viviam dentro de cavernas. E eles não saíam a não ser para caçar e voltavam para a caverna. E eles viviam lá dentro. E por muitos anos e muitas gerações viveram dentro daquela caverna. Até que um dia um homem se levantou e decidiu sair e explorar o que tinha fora daquela caverna. E quando ele chegou lá fora, ele viu um mundo extraordinário. Muita natureza, comida em fartura, muita riqueza. E ele falou, cara, eu tenho que voltar lá e avisar aquele povo que está dentro da caverna que aqui fora é legal demais. Eu tenho que avisar aquelas pessoas para que eles venham aqui para fora, porque aqui é muito bom. E aquele homem volta para a caverna todo animado, cheio de expectativas, de esperanças novas, e ele volta para aquela caverna e ele vai falar para aquele povo que lá na fora da caverna tem muita riqueza, tem muita comida, tem muita água, lá é muito bonito. E aí, ele chama aquele povo para ir lá para fora, para viver fora da caverna. E sabe o que é mais surpreendente? É que aquele povo não queria sair. Por medo. Medo de desconhecido. Medo daquilo que eles poderiam enfrentar lá fora. Porque lá dentro da caverna eles estavam seguros, estavam tranquilos, quentinhos, confortáveis. E ali dentro não oferecia risco nenhum. Só que eles estavam há gerações limitados dentro daquela caverna, sem possibilidade de coisas diferentes. O medo do novo. E isso é assustador, eu sei. É assustador a gente sair do lugar confortável, do lugar onde a gente já tem segurança, se sente seguro, que a gente tem ali pelo menos o mínimo para sobreviver. É desafiador, mas é justamente o sair da caverna que faria com que eles iriam vislumbrar algo muito maior do que eles jamais puderam pensar, ou sequer imaginar que poderia ser possível um ser humano viver. E aquele homem chegou e ele contou tudo o que estava acontecendo lá fora e eles não acreditavam. Não fique aqui, não vai, porque lá fora é muito perigoso. Fique aqui dentro. E ele já não podia mais convencer as pessoas a saírem, a vivenciarem aquilo que ele tinha experienciado lá fora. Então o que ele fez? Ele foi e deixou o povo lá. Mas eu acredito que esse homem ele ficou por muito tempo se questionando por que aquele povo ainda assim não queria sair, mesmo ele contando a experiência incrível e as oportunidades incríveis que ele encontrou lá fora da caverna. E eu trouxe essa analogia para a gente parar e pensar um pouco na nossa vida. Porque quantas vezes a gente se limita a uma situação, a um emprego, a um local onde a gente está, que não nos desafia mais, que não nos impulsiona a crescer,
porque lá tá confortável, tá quentinho e tá tudo bem. Só que o sair, ele não fala mais só sobre nós, só sobre você. O sair, ele fala sobre outras pessoas que estão com você no lugar. Sobre uma geração. Sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge. O sair da caverna vai muito além de um ato de dar o primeiro passo. Ele vai muito além do que isso. Porque uma geração, ela pode ser mudada de acordo com uma decisão que nós tomamos hoje. E sempre que eu passo por algum desafio, eu pego essa analogia, essa história da caverna e eu trago para minha vida. Em 2017, quando eu trabalhava como CLT, naquela época estava tão bom, era tão confortável. Todo mês eu tinha o saláriozinho garantido ali, o salário, né? E aquilo, de certa forma, me dava conforto, porque eu sabia que eu tinha aquilo todo mês e tá tudo certo. Só que eu me vi, gente, numa situação confortável. E eu sempre gostei muito de me desafiar, de fazer coisas que iam além até do que eu achava que eu era capaz de fazer. E quando eu me coloquei nessa situação de CLT, eu me vi presa na caverna com medo de dar o primeiro passo. Por que, Elisângela? Por que acontece isso com a gente? Porque eu sou mãe, eu tenho responsabilidades, né? Então, me via na cabeça, poxa, Elisângela, tu tem filhos, tu tem toda uma responsabilidade. Então, você tem que ficar quietinha aqui. Não sai não, tá tudo bem. Olha só, tu tem um salário todo mês. Tá reclamando do quê? Tu sai todo dia de manhã e volta à noite pra casa. Tu tá reclamando do quê? Tem um monte de enfermeira por aí que estão desempregadas, que nem emprego tem. Estão buscando pela oportunidade. Você tem ela e não tá satisfeita com isso? Era uma briga interna. Era uma luta interna muito grande. Porque muitas vezes a gente acaba se diminuindo, né? Para caber em algo, num local, ou com pessoas, ou com situações. Porque, gente, nada é errado. Se você está satisfeito, tá tudo certo. Por mais que eu gostasse, por mais do que eu gostava de fazer aquilo, né? Falar da enfermagem, do cuidado, de estar ali direto com pessoas, é isso que eu amo fazer. Jamais, eu não me queixo disso, porque quando a gente ama o que a gente faz com excelência, independente do lugar que eu tivesse, eu ia fazer com excelência. Mas eu sentia que eu podia muito mais e que aquele lugar estava me limitando. E aí é sobre isso. É sobre o olhar para fora quando você não está satisfeito, que você acha que poderia impactar muito mais vidas se você estivesse numa situação diferente. Em 2018, se não tivesse acontecido aquilo, quiçá até hoje eu estaria dentro daquele hospital, com medo de empreender, de fazer coisas diferentes, porque 2018 para 25, tem o quê? 8 anos? 8 anos. Tem 8 anos. Em março agora fez 8 anos que eu saí de lá. E eu vou te contar que deu muito medo. Muito medo. Imagina. Mas eu até uso muito a analogia, eu falo assim, é muito irresponsável em dizer assim, eu vou ensinar alguém a nadar, jogar no rio. Porque de duas, uma, aquela pessoa vai morrer afogada ou ela vai aprender a nadar e sair dali. Ela vai dar um jeito, vai se bater e vai sair dali. E foi justamente assim que eu me senti na época. Empurrada num rio, no mar, sem saber nadar. E
naquela fase, naquele momento, ali dentro, começou uma mudança muito radical. A Elisângela, de 8 anos, de 10 anos, de 8 anos atrás, não é a mesma que você está vendo aqui. Porque a Elisângela de 10 anos atrás, eu não estaria aqui falando com você. Olhando aqui nessa tela e falando com você. Sabe por quê? Porque eu era extremamente tímida, vergonhosa mesmo, ao ponto de quase nem abrir a boca. As pessoas falam, Elisângela, tu sabe falar? Porque eu quase não falava. Eu tinha um bloqueio tão grande, eu tinha uma necessidade muito grande de agradar todo mundo. Eu não sabia dizer não. Muitas vezes eu passava por cima de coisas importantes para mim, para agradar os outros, para fazer o que o outro queria, porque eu não sabia dizer não. Eu era uma mulher muito, como que eu posso dizer? Inocente, sim. Eu não via maldade nas pessoas. E não é que seja ruim, mas a gente tem que aprender a nos defender. E aí hoje eu entendo, assim, que cada um só dá aquilo que tem. E tá tudo certo. É o que eu sou. Eu não mudei para me encaixar nas pessoas. Mas hoje eu aprendi a entender por que eu sou como sou, por que o outro age como age. E aí eu aprendi a desenvolver essas habilidades para lidar com o outro. E eu se dar comigo mesmo, né? Entender por que eu tinha esse comportamento. Porque eu não sabia dizer não, gente. Se alguém me pedisse algum favor, pudesse dar o que der, eu ia lá e fazia. E isso é muito ruim, porque o não, ele é libertador. Quando a gente quer passar para um próximo nível, quando a gente quer crescer e evoluir, a gente precisa falar muitos nãos. A gente precisa deixar muitos lugares e deixar muitas pessoas para trás. Porque o ambiente onde a gente vive, se ele não está te empurrando, se ele não está te desafiando a crescer e evoluir, esse ambiente está te deixando na zona de conforto, você precisa sair daí o quanto antes. E era assim que eu me sentia. Eu não estava sendo desafiada. Essa era a verdade. Estava muito confortável. Quando o passarinho, ele nasce, a mãe fica protegendo, ele vem, traz comidinha, põe na boca do passarinho, ali dentro do ninho. E o ninho é confortável e é quentinho. Só que quando esse passarinho começa a crescer, quando esse passarinho começa a criar penas, a se desenvolver, o que acontece? A passarinha começa a tirar os galinhos do ninho. Ela tira. Ela vai tirando os galinhos e jogando fora. Por que ela faz isso? Instinto animal. Ela faz isso para deixar o ninho desconfortável. Porque se o ninho estiver confortável, o passarinho não vai voar. Imagina, ele nasceu e ele está criando penas, ele tem que bater as asas, ele tem que se jogar lá de cima para poder voar. Dá medo? E aí ele fica quietinho lá dentro daquele ninho. A mãe começa a tirar as galinhas para ele começar a ficar desconfortável. E começa a empurrar ele porque ele tem que se jogar e bater asas e voar. Só que se a mãe for ficar passando a mãozinha na cabeça, deixando o ninhozinho confortável, o passarinho não sai de lá e voa, não. Ele nunca vai vislumbrar o que tem lá fora. E assim é com nós. Muitas vezes a gente fica no lugar confortável por medo, por insegurança, por não saber o que vai acontecer lá fora, o medo do novo. É ou não é? Comenta aqui pra mim. Como você se sente? Olá, seja bem-vindo ao Seni. Ao Senira. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Escreve aqui como você se sente. Você já se deparou com alguma situação dessa? De simplesmente se ver dentro de um ambiente
onde o ambiente não proporciona seu crescimento, mas está confortável. Tá gostoso aqui, tá quentinho, tá seguro. E como eu tava falando para vocês, para mim tava bem confortável, bem seguro. Quando eu comecei a vir para as redes sociais para conversar com outros profissionais, enfermeiros, né? Gente, vocês precisam, porque tem muita gente desempregada, muitos profissionais formando. Vocês têm ideia de quantos profissionais enfermeiros nós temos hoje formados no Brasil? Mais do que se tivesse concurso todo ano poderia comportar esse povo trabalhando. Não tem vaga para todo mundo trabalhar dentro dos hospitais. E todo ano forma aí dezenas, centenas de profissionais enfermeiros no Brasil. E já tem ali uma demanda reprimida de profissionais formados que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Porque o mercado, ele é uma necessidade, mas ainda assim é escasso. Não tem vaga para todo mundo. E mais enfermeiros estão se formando. E mais médicos, mais enfermeiros, mais advogados, mais de tudo. Todo ano forma centenas de profissionais no Brasil. E aí esse povo todo, ele sai muitos, né? Eu falo aqui da enfermagem, eu falo com autoridade para falar sobre isso, eu falo sobre a enfermagem. Nós saímos da enfermagem, da faculdade, com a mentalidade de trabalhar, de passar no concurso público, de arrumar um emprego, né? De ter uma indicação. É isso que a gente sonha. Bom, pelo menos era o que eu sonhava, sabe? E nada mais do que isso. Porque eu não imaginava que eu poderia vislumbrar algo muito maior do que isso. Porque lá na minha caverna era a realidade que eu vivia. Só que quando eu me vi fora da caverna, e não foi porque eu quis sair, me expulsaram da caverna, chegaram lá e pá, me jogaram na caverna, sai fora daqui da caverna, vai. E eu falo que muitas vezes na vida da gente, as coisas ruins, aparentemente, elas vêm para algo muito maior. Hoje eu não entendo as coisas que acontecem na nossa vida como algo ruim. Não. Sempre é como uma provisão. Sempre. Porque a palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem permissão de Deus. Então, eu vejo assim, um agir de Deus muito grande na minha vida. Porque se eu não tivesse sido empurrada para fora da caverna, eu acredito que eu estaria lá até hoje. Eu não teria impactado tantas vidas quanto eu impactei até hoje. Eu não estaria aqui, com certeza, no dia de hoje, fazendo essa live e conversando com vocês. Eu não estaria aqui. Never. Não estaria. E parar e pensar assim que lá atrás, quando aconteceu tudo isso, que eu fui empurrada da caverna, eu tive que aprender a nadar. Eu tive que aprender tudo. Primeiro de tudo, gente, eu tive que aprender a me conhecer. Eu tive que trabalhar aqui comigo realmente a mentalidade. Mentalidade escassa, uma mentalidade pequena, onde que tudo que eu queria na vida era passar no concurso público. E eu tive que trabalhar muito isso. E hoje eu vejo muitos colegas se limitando a um piso salarial,
a um piso que na verdade é um teto que não passa dali, né? É o teto de vidro, não passa daquilo. Pode fazer o que for. O máximo, qual é o nível de grau que uma enfermeira hoje pode alcançar dentro do hospital? Gerência? Gerência de enfermagem? Porque até gerente de hospital é difícil uma enfermeira chegar. No máximo, quiçá, gerência de enfermagem. E o que ela ganha a mais, às vezes uma bonificação a mais, para assumir tamanha responsabilidade? Então, o piso, ele se torna o teto e não passa daquilo. Só que, quando a gente une o útil ao agradável que eu falo, né, que é realmente cumprir a nossa missão, que é cuidar, salvar vidas, contribuir para outras pessoas, aqui fora nós somos muito mais úteis. Porque, gente, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, muitas pessoas estão perdendo seus membros por causa de falta de cuidado especializado em feridas. E temos tantos profissionais enfermeiros formados, desempregados, ou até, quiçá, trabalhando, mas muitos trabalhando de uma forma sobrecarregada, se sentindo desvalorizado. E aqui fora tem um monte de gente precisando de você, do seu serviço, das suas habilidades. E você vai se sentir muito mais realizada profissionalmente, porque você vai estar contribuindo com a vida, mas você também vai ser, consequentemente, bem remunerada para isso. E aí é uma vida com propósito. Porque esses dias, em um grupo, eu perguntei, vocês aqui, alguém de vocês lembram qual foi o motivo que fizeste vocês virem a fazer a faculdade que vocês têm? Alguns lembram. Ou quando puxa muito na memória, vem de novo, né? Lembra qual foi o motivo que te colocou na faculdade que você está hoje? Mas muitos nem lembram. Muitos estão trabalhando lá só para cumprir carga horária, adoecendo, tirando plantões em cima de plantões, e nunca vai se sentir valorizado o suficiente. Porque você sempre acha que poderia fazer mais e não está fazendo. Mas é o que eu sempre digo, se você tá feliz, tá satisfeito, tá tudo certo. Mas se não tá, saiba que aqui fora tem gente precisando de você. E que você pode sim fazer muito para contribuir com a vida dessas pessoas que precisam de tratamento especializado. Hoje eu atendo pacientes de várias regiões do Brasil, remotamente, através da teleconsulta de enfermagem. E eu acompanho esses pacientes com feridas crônicas. E eles perguntam, doutora, tem alguém na minha cidade, a senhora conhece alguém na minha cidade que faz esse tipo de tratamento? Eu realmente não sei. E se eles me encontraram na internet, em quilômetros de distância, quiçá uma pessoa da própria região dele. Você acha que ele me encontraria? Encontraria. A questão é que tem muita gente precisando e tem pouco profissional trabalhando nessa área. E é por isso que eu tô falando aqui pra você. Que você, enfermeira, que ainda não está trabalhando, ou que está trabalhando, quer fazer um extra, ou quer fazer uma transição de carreira, a área de feridas é uma área que demanda muito de profissionais especializados nessa área para atuar de forma assertiva, impactar vidas e ser bem paga por isso. E essa é a bandeira que eu levanto aqui nas redes sociais. É um movimento de reduzir os altos índices de amputação de membros e tocar realmente, né, no coração da enfermagem, para que a enfermagem venha aqui para fora, venha vislumbrar o que é realmente se sentir valorizada, se sentir, saber o que é você ter a sua autonomia dentro do seu próprio consultório,
dentro da sua assistência ali com seu paciente, de você poder avaliar, diagnosticar, prescrever, de você poder contribuir com uma vida e com a vida da família daquela pessoa. E eles vão ser gratos com você o resto da sua vida. Gente, isso não tem preço. Muitas vezes, alguns colegas, quando eu estava treinando, eles me perguntavam, porque eu passo para eles os protocolos de tratamento. Olha só, você vai criar aqui um plano de tratamento para o seu paciente. E aí você vai colocar tantas sessões, você vai cobrar tanto, né? Você vai colocar aqui quanto de material você vai utilizar. Eu ensino a precificar. E aí ela fala assim, mas Elisângela, as pessoas pagam? Porque a enfermagem está tão acostumada a ganhar pouco que parece ser algo distante, mas não é. Eles pagam sim, sabe por quê? Porque não é uma ferida, é uma vida, é um pé, é uma perna. Quanto vale o seu pé, quanto vale a sua perna hoje? É sobre isso. É sobre você salvar um membro, gente. Não é uma ferida, não. É um membro que você está salvando, é uma vida que você está ajudando a salvar. Entende? Então, pergunta para o seu paciente quanto vale o seu pé. Não tem preço. Entende? Só que a enfermagem, ela precisa trabalhar também esse paradigma aqui, ó, até para saber cobrar, saber valorizar o seu trabalho, porque hoje, no nível que eu estou como profissional, eu já investi muito em conhecimento. Mas não é só o conhecimento técnico, não, que conta. É o conhecimento do desenvolvimento pessoal. Porque se não fosse isso, a Elisângela não estaria aqui. E alinhar o conhecimento do desenvolvimento pessoal com o profissional, esse é o boom na vida de qualquer pessoa, não só da enfermagem. Qualquer profissional, qualquer pessoa hoje, por mais bloqueado, por mais paralisado que essa pessoa se sinta, e ela pode estar no melhor emprego, ganhar bem, ainda assim ela não vai conseguir se sentir feliz, rica e próspera. Sabe por quê? Mentalidade. Por isso. Faz sentido para você? E a tão sonhada autonomia, liberdade financeira, ter uma vida com propósito, tudo isso a gente almeja e a gente alcança aqui fora. Com certeza. E aí eu te pergunto, enfermeira, como você se vê daqui a 10 anos? Você está feliz hoje, onde você está, fazendo o que você está fazendo? Porque se você está feliz e satisfeito, está tudo bem, está tudo certo. Agora, se você acha que pode mais, saiba que sim, você pode muito mais. Aqui fora, empreendendo, trazendo o seu conhecimento para impactar vidas. Isso sim vai fazer você se sentir realizada profissionalmente, pessoalmente. E você vai poder impactar, você não tem noção, na vida de muitas pessoas. E ainda ser bem paga para isso. Mas, se você hoje não está satisfeita,
e você não está fazendo nada para mudar essa realidade, nada vai mudar. Nada vai mudar. O que muda são as decisões. Se você não tomar uma decisão hoje que possa fazer algo diferente, possa transformar a sua vida, ou seja, profissional, ou seja, pessoal, nada vai mudar. Porque tudo parte de uma decisão, de dar o primeiro passo. E é como a analogia da caverna. É assustador. Dá medo. Mas é isso que vai fazer você ter resultados diferentes. Porque já diz um dos meus professores, ele fala assim, que se você quer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, não vai ter. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E se a enfermagem continuar com a mesma mentalidade, a mentalidade de funcionalismo, de estar somente dentro dos hospitais, e reclamando com isso, né? Porque se estão felizes, está tudo certo. Mas reclamando, adoecendo, se sentindo desvalorizada, se sentindo humilhada pelos profissionais à sua volta, pela chefia, sabe que você pode muito mais. E que muitas vezes o lugar onde você está hoje está desconfortável, porque deve estar lá, ó. Alguém está tirando ali aquilo que deixa você confortável naquele ambiente para que você realmente bata asas e voa. E isso não é ruim. Para que você consiga sair desse ninho, bater voos e conhecer coisas muito maiores que existem aqui no mundo aqui fora. Porque o mundo do empreendedorismo, ele nos dá muito mais possibilidades. É desafiador. É sim. É muito desafiador. Ter que aprender. Mas é muito melhor. Porque a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não existe. Você está bem consigo mesmo, você chegar ao final de semana, você poder estar com sua família, tá chegando o Natal, a ceia de Natal, todo mundo, toda a família reunida e a enfermeira tem que estar lá de plantão. E aí você busca um e outro para trocar o plantão, mas ninguém quer. E aí vem de novo, poxa vida, eu tô aqui de novo, mais um ano se passou e eu continuo aqui. Desvalorizada, insatisfeita, sobrecarregada, ganhando a mesma coisa, porque não vai aumentar. E eu continuo aqui estagnada, paralisada. Não consigo ter ação nenhuma, porque aqui tá confortável. Tá difícil, tá dolorido, mas tá confortável. Porque eu tenho o dinheiro do mês, o dinheiro todo final do mês. Acaba até no 10º dia, às vezes no 2º dia que eu recebo, acaba o salário, mas tá tudo certo. Daqui a pouco, o mês que vem, passa ali, ó. Fica aguentando ali durante mais 20 dias, 25 dias, aí o salário cai de novo, sobrevivendo. E aí eu faço um exercício com você aqui. Respira bem fundo e segura. 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 Segura mais um pouquinho. Calma aí, não solta agora não. Segura mais um pouco. Aguenta mais um pouquinho? Segura. Segura.
Pera ainda, não passou nem um minuto, você já não tá mais aguentando segurar essa respiração? Segura mais um pouco. Não dá mais para segurar? Não dá mais? Calma, agora que passou 5 minutos. Você ainda tem 30 dias pela frente ainda para sobreviver. Calma, fica quieta aí, não respira mais. Pois é, não dá mais, né? Então pode soltar. Sabe por quê? Porque é justamente isso, quando eles te dão, quando eles te pagam pelo seu tempo, para você ficar lá durante 30 dias fazendo aquilo. Durante 30 dias, para você ficar fazendo aquilo. E você já não tá mais aguentando, você tá respirando, você não tá aguentando. E você fica se debatendo o mês inteiro para poder fechar o mês, mas não dá conta. E aí você tem que trabalhar ainda mais 29 dias para poder cair novamente o salário e aí começa de novo a vida de sobrevivência. Olá, Tony. Grande abraço também, meu amigo. Que Deus abençoe. E aí você fica durante mais 30 dias ali sobrevivendo com a expectativa do próximo mês, do próximo salário. E essa analogia que eu usei agora, é assim que acontece na nossa vida, quando muitas vezes a gente está num lugar, num setor, insatisfeito, fazendo o que é preciso ser feito, só para cumprir com uma tarefa. E aí você esquece de viver. Por que é tão importante para mim falar sobre isso, me expor aqui nas redes sociais e falar sobre isso? Porque quem me conhece hoje sabe que eu tenho uma missão, que é ajudar pessoas com feridas crônicas. E tem tanta gente precisando de profissionais capacitados para ajudar, que eu preciso, de alguma forma, tirar os meus colegas, esses profissionais, da zona de conforto ali onde estão, que estão achando que está tudo bem, mas não estão, porque a enfermagem está adoecendo, está depressiva, está ansiosa, está com dores crônicas, problema de coluna, problema de membros inferiores ali, porque fica andando muito tempo, porque é uma demanda muito grande dentro dos hospitais. E a enfermagem está adoecendo e eles não estão conseguindo prestar ter ali para eles mesmos uma vida de qualidade, porque estão ali realmente esgotados. A enfermagem, ela tá doente, gente, porque o enfermeiro, ele cuida de todo mundo. Mas aí eu te pergunto, quem cuida da enfermagem? E a enfermagem, ela tá vendendo o último suspiro da vida dela para dar assistência, para dar o cuidado com amor, com carinho para os pacientes que precisam. Mas a enfermagem, ela não é reconhecida pelo que ela faz. Não importa quanto tempo de profissão, ele sempre vai estar no mesmo nível, no mesmo patamar dentro daquele lugar. E sendo que aqui fora tem tanta gente precisando dos serviços e de pessoas que vivam realmente felizes e satisfeitos. Porque se você tá feliz, tá satisfeito onde você está, tá tudo certo. Agora, no momento que você se sente indignação, você não se sente que não está, né, sendo valorizado, saiba sim que você pode atuar em outros lugares, em outras áreas, ser bem paga por isso e ajudar muitas vidas. E hoje eu vejo assim muitos profissionais da enfermagem, né? Graças a Deus, hoje eu vejo muitos profissionais da enfermagem empreendendo, né? Buscando olhar fora da casinha realmente, sair ali da mesmice, né? E olhar as possibilidades, porque com a pandemia tudo isso deu uma acelerada nesse processo.
Porque a área da saúde, ela não parou. É um cuidado fundamental. A enfermagem não para, né? A área da saúde não para. E a gente viu ali a importância dos profissionais da saúde no cuidado daquelas pessoas que estavam ali precisando de cuidado. E quando eu me deparei naquela situação, gente, eu fiquei tão orgulhosa da minha profissão. Eu fiquei com tanto orgulho dos colegas ali de frente no Covid, cuidando das vidas, salvando vidas. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu me senti realmente muito feliz com a profissão que eu tenho. Porque a área da saúde, gente, é uma profissão assim que alegra a alma, sabe? É tão importante. E quando eu vi a enfermagem, né, de frente, cuidando, foi um momento onde nós perdemos muitos colegas. E muitos colegas se foram nessa época, né? E isso, né, entristeceu muito a gente, mas a área da enfermagem é uma profissão assim tão linda que eu ficava tão emocionada, eu me sentia como se fosse assim uma super-heroína, sabe? Aquela de capa de filmes. Era assim que eu me sentia, uma super-heroína. Muito feliz com a minha profissão porque eu estava ajudando a salvar vidas. E muitos outros colegas também. E eu acho que é assim que nós enfermeiros nos sentimos, de certa forma, né? Super-heroínas, super-heróis, que estamos ali de frente, cuidando dos nossos pacientes. E acredito que todos nós, cada um de nós enfermeiros, temos um pouquinho de super-heroína, sim. Não é verdade? E hoje, quando eu paro para conversar com os profissionais, com os colegas, eu parabenizo, sabe? Porque a profissão da enfermagem ela é uma profissão muito, muito abençoada. Ajuda muitas vidas. Mas, de certa forma, eu vejo hoje muitos profissionais bloqueados, travados, por não conseguirem dar um passo adiante na área da enfermagem, para sair um pouquinho realmente das cavernas e começar o seu próprio negócio, começar a empreender e impactar vidas, não só dentro dos hospitais, onde nós somos treinados para atuar, né? Nós somos treinados para atuar dentro dos hospitais, em concurso público. Ninguém nos ensinou que a enfermagem pode empreender, que a enfermagem pode ter o seu próprio negócio, pode atender domicílio, que a enfermagem pode atender em consultórios, clínicas particulares, com a própria clínica. Ninguém nos ensinou isso. E quando eu descobri esse mundo, eu falei, caraca, gente, que coisa maravilhosa. Hoje eu posso ter meu próprio negócio. Antes era só os médicos, ortopedistas, dentistas, tudo que eu conhecia de profissional da saúde que tinha o seu próprio negócio e hoje a enfermagem pode ter o seu. Falei, cara, que legal. E cada dia que passa, a enfermagem está conseguindo cada vez mais autonomia no cuidado, da assistência dos pacientes com lesões crônicas. E isso é muito bom para a nossa categoria, né? São várias nuances dentro do cuidado que a gente está tendo cada vez mais autonomia. Isso é bom para nós, é bom para o paciente, que a gente tem um poder de resolução muito maior no cuidado com aquela pessoa, e é bom para todo mundo. Porque esse profissional, esse paciente que está sendo cuidado com uma enfermeira especializada ali, raramente ele vai chegar a uma amputação se ele chegar para tratar antecipadamente. Porque muitas vezes a gente encaminha para amputar porque já não tem mais jeito. Já chegou tardiamente para tratar. Mas ainda assim, hoje com tanto tempo que eu tenho de experiência com os atendimentos, já chegou muitos pacientes com feridas crônicas ali que já foram encaminhados para amputar e esses pacientes não aceitavam e eles chegavam no consultório para tratar e a gente conseguia reverter essa situação. Claro, tem todo um processo, gente, não é assim simples, mas muitas vezes a gente conseguiu reverter um caso de amputação de membro através do conhecimento da tecnologia que eu
me capacitei e eu detenho hoje para fazer. Com muita responsabilidade, claro. Porque não é sobre uma ferida, não é sobre uma perna, é sobre uma vida. E conseguir reverter esses casos, certamente faz toda a diferença. Não só para mim, que me sinto muito feliz e grata pela minha profissão, pelo conhecimento que eu detive, pela decisão que eu tomei lá atrás, para poder impactar realmente a vida dessas pessoas. E isso, nossa, não tem preço. Quando eu atendo o paciente, falo assim, doutora, eu já não sei mais o que fazer. Tem filha de 3 anos e essa filha não quer sarar. Eu já tô com tantos anos e não tem mais jeito, doutora, não sara mais. E aí eu, vem cá, deixa eu ver. E a gente consegue sarar e dar alta para aquele paciente. Tu acha qual é o significado que você, profissional, vai ter na vida dessa pessoa? Que você curou ali uma ferida de anos, ou que está de meses, mas que você devolveu para ele a autonomia. Olá, Emilene, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Isso não tem preço, gente, não tem preço. A enfermagem é maravilhosa, eu amo a minha profissão. Não tem coisa mais gratificante do que você fazer aquilo que você ama. Ser reconhecida e ser bem paga por isso também. Porque não adianta nada você se capacitar, você trabalhar num lugar onde você não se sente valorizada, você não é bem remunerada, você não vai se sentir feliz e satisfeita com isso. Não tem como. Porque o normal da vida é você crescer e prosperar. Se você não está crescendo, se você não está prosperando na sua vida, significa que tem algo errado. Precisa ser revista alguma coisa ali. Porque nós já somos seres humanos para crescer, evoluir e prosperar. É o natural. Se não está acontecendo, é disfuncional. Qual é o problema? O que tem que ser feito aqui? E muitas vezes os ambientes que a gente vive, é esses ambientes e as pessoas com quem a gente convive que nos impede, que estão ali fazendo com que a gente fique presa naquele ambiente de conforto, aparentemente, né? E nos impede de crescer, de prosperar e de alcançar aquilo que realmente nós fomos criadas para sermos. Então, não é sobre mim, não é aqui sobre Elisângela. Não é sobre eu estar aqui. Mas é sobre a quantidade de vidas que o meu conhecimento, que as habilidades que eu desenvolvi, vai impactar na vida de outros pacientes, dos meus pacientes. E hoje aqui, né, me levantando nas redes sociais para falar para outros profissionais enfermeiros. Deixa eu ver aqui. E esses profissionais hoje estão tendo mais autonomia, mais independência, estão sendo realmente reconhecidos pelos seus pacientes, estão conseguindo impactar vidas, estão conseguindo ser bem pagas por isso, com seus atendimentos, seja domiciliar, seja em consultório, clínicas. Mas hoje eles estão conseguindo vislumbrar o que é o empreender na enfermagem, ser bem paga com isso e impactar vidas. E é sobre isso. É sobre o quão longe você pode chegar com a sua profissão, com a sua formação. Porque você não precisa de muitas especializações, né? O quanto a gente pensa quando a gente começa, quando a gente termina a faculdade. Eu preciso de várias especializações, porque quem tem especialização, quem tem mestrado, quem tem doutorado, não, de jeito nenhum, não estou aqui desmerecendo, a gente precisa sim, o conhecimento ele é libertador. Mas hoje o enfermeiro, a gente não precisa
deter de tantas especialidades, para a gente começar a empreender. Hoje a gente pode empreender com o nosso Corém. Estando regularizado com o nosso Corém, a gente pode começar a empreender. A gente só precisa começar. É isso aí. Orgulho de você, minha querida. Você é um exemplo, assim, de enfermeira que pagou o preço, foi lá e fez, e hoje está no sucesso que você está. Merecimento seu. Porque você começou. E é como qualquer outra coisa na vida da gente. Aquilo que você acha que você pode, saiba que você pode. Só que não vai ser fácil no meio do caminho, vai ter muitas dificuldades. Mas um dia você vai chegar lá. Porque quando eu comecei lá atrás a empreender, e eu não conhecia na minha época, na minha realidade, nenhum profissional que empreendia na área da enfermagem, eu não conhecia ninguém, eu estava totalmente sozinha, né? Eu tive que aprender tudo sozinha. E eu errei muito até aprender como empreender. Tem que aprender a vender, tem que aprender a negociar, tem que aprender a precificar. Porque não era mais só sobre o cuidado, né? É um negócio. E aprender isso foi muito desafiador. E hoje, quando eu chego perto de alguém que detém um conhecimento que eu quero, cara, é essa pessoa que eu quero do meu lado. Porque essa pessoa aqui, o conhecimento que ela detém, ela já viveu muita coisa, ela já aprendeu muita coisa, então eu quero ficar perto dessa pessoa para aprender o máximo possível com ela, sem eu precisar ter que vivenciar tudo isso e levar aí anos da minha vida. É para isso que hoje eu compro cursos, faço mentorias, porque é um conhecimento que já está ali de anos, essa pessoa resume e traz e te entrega aqui na tua mão. Isso, com certeza, te poupa ali anos de vida. Onde a gente poderia errar muito, aí a pessoa entrega aqui tudo prontinho, tá aqui, ó. É esse aqui, segue esse passo. Faz isso aqui. Por quê? Porque essa pessoa já fez, ela já errou muito, ela já acertou muito, ela melhorou e pegou tudo, empacotou e tá aqui, ó, entrega pra ti.